Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Universitária FM. São 11h30 desta segunda-feira, 31 de julho. Começa agora a segunda temporada ao vivo do Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Nós estamos com nova identidade visual nas redes sociais e também, como vocês acabaram de ouvir, com nova música de abertura, uma versão exclusiva da composição Trololó. Essa composição foi feita pela banda pernambucana Diablo Motor. Muito obrigada aos músicos da banda. Nós mudamos de identidade visual, de música, mas continuamos com o mesmo propósito, de discutir criticamente temas urgentes aqui no Brasil e do mundo. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da UFPE, e durante nossa semana de reestreia, a gente vai analisar com nossas convidadas e convidados a onda de retrocessos políticos e sociais que tomou o Brasil desde o golpe parlamentar midiático instituído em 31 de agosto do ano passado. Perguntamos a vocês, que país é este? Também estamos ao vivo, com transmissão por streaming aqui do estúdio, nas páginas facebook.com/programa Fora da Curva e facebook.com/99 Universitária. Você já pode mandar sua pergunta ou comentário pelas nossas redes sociais ou pelo telefone 3879-5549 aqui no estúdio. E lembrando que, mais uma novidade, a gente tem reprise às 10 da noite. Hoje, neste programa que abre a segunda temporada, vamos discutir as perdas sociais a que a gente tem assistido, infelizmente assistido nos últimos meses. Convidamos aqui para o estúdio a coordenadora da ONG Gestos, a jornalista Alessandra Nilo, e a advogada trabalhista e previdenciária Schneide Mafra. Bom dia, gente. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, Schneide. Bom dia, Adriana. Mais uma vez, um prazer enorme contribuir com o programa. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente vai esclarecer os retrocessos sociais causados pelas reformas. Já agradeço bastante a presença de vocês duas aqui. Existe um filme brasileiro, esse filme foi lançado no ano 2000. Tem 17 anos, né? Tá fazendo agora. Dirigido por Silvio Bianchi. Esse filme se chama Cronicamente Inviável. O roteiro conta 6 histórias que reforçam a triste tese, de que o Brasil seria inviável por conta da extrema estratificação social, por conta do preconceito atávico, das nossas relações de compadrio, nossa quase lendária cordialidade, entre aspas. E nos últimos tempos, muitas vezes, a gente tem se deparado com essa sensação, né, de inviabilidade, de impossibilidade crônica do país. E, infelizmente, não é para menos. E aí eu já te pergunto, Alessandra, do ponto de vista social, quais têm sido as principais perdas e retrocessos que o Brasil tem assistido ultimamente? Você que acaba de voltar de uma reunião na ONU, né, em Nova York, justamente para discutir como é que o Brasil tem se comportado, digamos assim, para atingir as metas estabelecidas para 2030 em relação ao desenvolvimento sustentável. A gente tem boas notícias na área ou não, Alessandra? Não, infelizmente nós não temos boas notícias. Na verdade, o processo de desenvolvimento do país, ele é tradicionalmente um processo de desenvolvimento insustentável. E fazer essa mudança para um paradigma de sustentabilidade exigiria uma condição política que hoje o Brasil não tem. E que o Brasil, nos últimos anos, tem perdido a capacidade de fazer a disputa de um projeto político de desenvolvimento sustentável, de um modelo de desenvolvimento diferente, na verdade, do que vem sendo implementado nas últimas décadas do país. Uhum. E o agravamento da crise política brasileira indica maiores dificuldades para que essa mudança paradigmática aconteça. E uma coisa que você fala sobre o Brasil ser viável ou inviável, qualquer país que não investe em educação, em construção de cidadania, é por si só um país, obviamente, inviável. Então, né? fazer essa conversa sem entender de por que também chegamos aqui, como estamos aqui, acho que é fazer um recorte na história que não nos vai permitir encontrar soluções simples, né? Nem muito menos imediatas, mas é um país difícil. Ainda, né? Chegamos Muito. a ter alguns avanços
o relatório que vocês apontaram na ONU, né? O relatório Luz, como vocês chamam. Eu queria que você falasse brevemente sobre esse relatório. O que é que vocês encontraram nesse relatório e apresentaram à ONU em Nova York nesse então, mês só passado? rapidamente, o Brasil é um signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e esse ano ele apresentaria um relatório apresentando para as Nações Unidas o que vem fazendo nessa área de desenvolvimento sustentável. No caso do governo brasileiro, O governo né? brasileiro. E aí o Estado brasileiro. E a sociedade civil aproveitou para fazer um relatório também que nos desse a base agora a partir de 2017 para podermos fazer esse acompanhamento e monitoramento anualmente. Então, nós acompanhamos as áreas, na verdade, social, econômica e ambiental. Então, são 3 áreas que são previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E apesar dos avanços que o país vinha tendo em alguns setores muito específicos, e alguns outros muito importantes, por exemplo, como a saída do Brasil do mapa da fome, a gente já observa que a partir de 2014 esses dados já demonstram uma volta do Brasil a uma área importante de aumento de pobreza e insegurança alimentar. E já é, inclusive, nosso tema de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Ótimo, então amanhã a gente pode, fome. talvez, vocês aprofundam um pouco mais sobre isso. Mas aí quando você vai para a área de saúde, por exemplo, você vê pequenos avanços, mas ao mesmo tempo todo um processo de desmonte do SUS, menor investimento, uma menor capacidade de investimento do país nessa área. Quando você chega na área de educação, a mesma coisa. E, inclusive com retrocessos muito graves, já que hoje em dia você não consegue sequer discutir mais a questão de cuidado de gênero nas escolas. Como a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, a mudança que teve no currículo básico, né, de educação escolar. Gênero, a mesma coisa. Então, você observa o desinvestimento completo do país, em mais de 60% em orçamento nos últimos 2 anos para a área de violência, por exemplo, contra as mulheres, quando você teve um aumento de dos 13%. casos de violência. Não só dos casos de violência, mas o que o governo fez foi, ele aumentou 13% o orçamento para o Disque Denúncia e ele diminuiu radicalmente o investimento no serviço de contrarresposta. Ou seja, você hoje em dia é um país total, que você pode denunciar a violência de gênero, mas você não tem condição de acompanhamento dos casos. E aí você segue observando as outras áreas. Então, é um país de baixíssima capacidade de inovação, é um país que não investe no processo de pesquisa e desenvolvimento. Do ponto de vista ambiental, nós estamos acabando com as unidades de preservação. Nesses últimos anos, um aumento gravíssimo no campo, inclusive de desmatamento, que nunca cresceu tanto. Uma tentativa até de privatização do controle de observação da Amazônia, já vem né, sendo privatizado constantemente. Esse é um processo, e é um processo de privatização cruel, porque ele é desacompanhado de monitoramento, ele é desacompanhado de regulação. Porque é privatizado em todos os sentidos, né, Alessandra? Exatamente. A gente já retorna para falar desse relatório mais especificamente, mas eu queria, infelizmente, falando de retrocesso, te perguntar, Schneid, você que trabalha com advocacia trabalhista e previdenciária, e já esteve aqui no programa 2 vezes anteriores para falar sobre as nossas tentativas né, de que essa reforma não saísse do jeito que saiu. Eu queria te perguntar, o que é que sobrou para o trabalhador brasileiro após essa, vou chamar de avalanche, da reforma trabalhista, né? O que é que sobrou para a gente? Oi, Adriana, bom dia. Veja só, foram aprovados, né, inclusive já foi publicado, né, para quem não está antenado com o passo a passo das datas, dia 11 saiu o texto da reforma, dia 14... De 11 agora de julho 11 já. de julho saiu o texto da reforma, 14 de julho foi publicado. Em 120 dias começará a valer. Então o pessoal ainda está meio sem saber, mas dia 14 Nesse de ano novembro. ainda, 14, neste ano ainda, 14 de novembro. 14 de novembro de 2017, a lei já estará em vigor, então os novos textos de lei já estarão valendo para os novos contratos de trabalho, principalmente para final de ano, né? Então, geralmente tem contratação temporária, Sim. Todo mundo já vai entrar aí nas novas regras. O que é que prevaleceu no texto da reforma trabalhista? A história do acordado sobre o legislado. Que é a tônica da reforma, não é, Schneid? É o principal ponto. Então, praticamente tudo vai ser possível desde que acordado entre as partes. Um ponto também muito forte nessa reforma que foi aprovado é a questão da quitação anual de débitos. Então, todo final de ano, o empregador vai poder quitar os débitos decorrentes daquele período de trabalho. Então, o que é que vai acontecer, Adriana? Assim, dentre os principais retrocessos, você não vai poder mais praticamente ajuizar a reclamação trabalhista. Porque se todo final de ano você está quitando o seu contrato de trabalho, você está dizendo que o empregador não te deve nada. Então, as relações vão ficar muito amarradas.
não vai ter margem para discussão, né? Fora isso... Porque ao final tudo é perdoado. Praticamente isso. A gente ainda não sabe como é que os tribunais vão entender, né? Então, daqui a 2, 3, 5 anos, a gente vai começar a ver se os tribunais vão acatar, de fato, essa história do acordado sobre o legislado, ou se vai ter alguma impugnação, porque está se questionando muito a constitucionalidade da reforma trabalhista. Sim. Então, é tudo a longo prazo. Mas, a priori, né, a partir de novembro, o acordado prevalecerá sobre o legislado. E os efeitos já são sentidos a partir de 14 de novembro. Exatamente. Coincidentemente, antes da data da proclamação da República, né? Que triste coincidência, né? 14 de novembro. Não sei se fizeram esse cálculo, né? Acho que não. Não sei, né? Não dá para duvidar do tamanho dessa maldade aí, dessa reforma. Agora, há alguma coisa que a gente conseguiu reverter em relação àqueles pontos polêmicos, por exemplo, sobre as grávidas trabalharem em ambiente insalubre? Exatamente, Adriana, desculpa. O que aconteceu foi o seguinte, 10 pontos que eram considerados os mais críticos, como trabalho intermitente, trabalho da grávida e da lactente em ambiente insalubre. Só lembrando, Sinaida, aos ouvintes e às ouvintes, o trabalho intermitente era aquele projeto de que você poderia trabalhar conforme o bel prazer do empregador. O empregador dizia, você vai ficar essas 24 horas aqui à disposição, mas se você só trabalhar 3, efetivamente você vai receber por essas 3 horas. Exatamente. Isso é o trabalho intermitente. Exatamente, que era o trabalho por hora certa em Londres. Isso. É o que já é aplicado lá. Então, o trabalho intermitente, o trabalho da grávida e o trabalho de 12 por 36 também entrou aí nesse rol das próximas discussões. 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Então, a gente ainda não sabe como é que vai ficar, porque o texto não foi divulgado, vai ser aprovado por meio de medida provisória e a gente ainda não sabe como é que ficaram as alterações. Então, tá tudo aí para o futuro. Idade mínima para aposentadoria. Já temos, né, no projeto de lei que também não foi aprovado e para quem está acompanhando, o governo hoje está com essa pauta muito firme. Sim. Né? O que é que eles pretendem? Arquivar o processo contra o presidente, o Michel Temer, e em seguida já passar para a reforma previdenciária. Eles estão super, né, acelerados com relação... Então a ideia também é nesse ano a reforma previdenciária sair. Infelizmente, Adriana. Sineide, antes da gente, e Alessandra, antes da gente escutar alguns depoimentos que a gente colheu com representantes de entidades de sociedade civil também sobre os últimos meses no Brasil, eu queria que tu desse tua opinião como advogado. Quem trabalha na área trabalhista, né? Trabalho na área trabalhista foi péssimo. Mas quem atua nessa área é o governo federal, notadamente o presidente, né, Michel Temer, tem alardeado que essa reforma vai alavancar a economia brasileira e de que essa reforma seria responsável, ou vai ser responsável, por aumentar os postos de trabalho no Brasil. De acordo com o texto da lei que foi aprovado, tem congruência essa afirmação do presidente? Adriana, sinceramente, eu não vejo como essa reforma vai ampliar o posto de trabalho. Da seguinte maneira, a partir do momento que vai prevalecer o acordado sobre o legislado, eu vou poder estipular jornadas de trabalho. Então, eu posso conversar com você e pedir que você trabalhe 10 horas. Porque hoje, né, com a nova lei, já não vai precisar mais de acordo coletivo para compensação de jornada. Nem presença de sindicato para negociar. De absolutamente nada. Então, eu vou poder fazer um banco de horas, vou fazer uma compensação de jornada sem precisar de mais nenhuma formalidade. Apenas um acordo entre as partes. Então, se eu posso te colocar para trabalhar um pouco mais e compensar a jornada, para que eu vou contratar um novo funcionário? E se você tem medo de perder o emprego no momento dessa negociação, você acaba aceitando. Lógico. Né? Então, o que eu acredito é que as pessoas que já estão serão um pouco mais exploradas, né? Os novos contratos serão estendidos e não haverá novas contratações, né? Ou também serão feitas novas contratações com salário mais baixo. Em resumo... Precarização, né? Precarização do trabalho. Se houver novo posto, é um novo posto precarizado. Exatamente. E se houver, né? E não sei se vocês já viram, mas as grandes empresas já lançaram os programas de demissão voluntária. Sim, o próprio governo federal está com essa proposta. Né? PDV, as intenções não são boas, público. Né? É bem claro que a tendência é contratos de trabalho por salários menores, por horas maiores e realmente precárias. E sem força de negociação para o trabalhador. Exatamente. Né? Vamos escutar agora, por favor, 2 depoimentos que a gente colheu ao longo da semana. Primeiro, professora Eliana Um dos Cirne. aspectos mais importantes sobre o nosso atual cenário político é o protagonismo que o judiciário tem ocupado nesse cenário. Isso é muito importante e, ao mesmo tempo, muito preocupante. O judiciário não deveria se prestar a esse tipo de papel.
É claro que, em relação a esse protagonismo, se destaca a sentença condenatória do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e meio pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Bem, a partir desta sentença, uma série de cálculos políticos têm sido feitos, porque o judiciário, então, seria o judiciário se transformaria numa tática para impedir que o Lula fosse candidato com grandes chances de êxito nas eleições presidenciais de 2018. Então, essa sentença, ela se torna extremamente importante para todo mundo que quiser planejar ou especular o ano de 2018 e as eleições presidenciais, porque a presença ou não do Lula nessas eleições é o eixo central de todo o debate, com muita gente dizendo, e eu endosso essa tese, de que eleições sem Lula são fraude, porque Lula ocupa disparado o primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de votos que são feitas. Eu queria ressaltar um trecho dessa primeira fala da professora Eliane, em seguida a gente retorna com o final do depoimento dela, em que ela fala sobre a participação do judiciário, do Poder Judiciário brasileiro, a participação, digamos assim, com muito protagonismo do judiciário nas alterações políticas brasileiras, né? Se falou do juiz Sérgio Moro, dessa possibilidade de alguns entes do judiciário estarem agindo acima dos próprios princípios éticos e tal. Sineide, em relação, não a questão em relação ao ex-presidente Lula, mas em relação, por exemplo, à legislação brasileira trabalhista, que é o que a gente falava há pouco, a gente ainda vai poder contar, por exemplo, com a Justiça do Trabalho. Como é que vai ser o trabalho da Justiça do Trabalho se a legislação não é mais tão favorável ao trabalhador? Como fica o papel, por exemplo, dos auditores fiscais do trabalho, né, dos juízes trabalhistas? A gente ainda tem a que recorrer? Nós, trabalhadores e trabalhadoras? Pois é, Adriana. O que a gente prospecta é que, de fato, vai ter uma redução das demandas trabalhistas. Porque na hora que vai valer o acordado sobre a legislada, não vou ter muito mais o que discutir. Uhum. E a gente ainda tem 2 pontos bem importantes. Primeiro, eles cortaram a justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Então, hoje, qualquer pessoa poderia ajuizar uma demanda sem ter custo. Agora não, a partir de 14 de novembro, quem ganha acima de R$ 2.500 vai ter que pagar as custas. O custo do processo do trabalhador ganhando ou perdendo. Exatamente. E aí você entrou no outro ponto dificultador, a sucumbência, que hoje não existe na Justiça do Trabalho. O que é sucumbência? Quando você perde, a parte que você perdeu, você vai pagar também. Meu Deus. Então, isso vai custar muito caro ao trabalhador. Então, antes de entrar com qualquer ação, ele vai ter que pensar muito bem. Primeiro, tem que sentar e calcular. Exatamente. Então, se o prejuízo, o que ele deixou de ganhar no contrato de trabalho for menor do que talvez ele pague de custos, provavelmente não vai entrar. Então, isso vai limitar muito o acesso à justiça. Essa é a palavra importante, exatamente. Limitar e dificultar o acesso. Vamos escutar a segunda parte do depoimento, por gentileza? Olhando para a sentença do juiz Moro, eu digo, com toda certeza, que a sentença é nula. E isso ficou muito mais explícito a partir da decisão do juiz Sérgio Moro nos embargos de declaração que foram opostos pela defesa do ex-presidente Lula. Nos embargos, ele disse textualmente que nunca havia dito, nem na sentença e nem em nenhum outro lugar, que os desvios ou vantagens ilícitas advindas da Petrobras teriam beneficiado diretamente o ex-presidente Lula. São palavras do juiz Sérgio Moro. Ora, qual é a gravidade dessa decisão em embargos de declaração opostos contra a sentença? A gravidade é que isso torna explícito aquilo que o juiz Moro já havia dito no parágrafo 197 da sua sentença, que é justamente que Lula não se beneficiou, ou pelo menos naquele processo que o juiz Sérgio Moro julgou
não havia provas de que Lula teria se beneficiado dos esquemas de corrupção relativos à Petrobras. Qual é a gravidade disso? A gravidade é que é justamente esse o fundamento do pedido e o pedido acusatório do Ministério Público Federal. E se o juiz Sérgio Moro não reconhece isso, então ele está julgando algo diferente da acusação. E se ele julga algo diferente da acusação, se ele julga extra petita, ele viola frontalmente o princípio da congruência. Bom, este foi o depoimento da professora Liana Cirne, professora da Faculdade de Direito Recife. Para você que sintoniza agora, este é o Fora da Curva, um programa diário que une jornalismo, crítica e diversidade. Hoje a gente está discutindo sobre os retrocessos sociais impostos ao Brasil após o golpe, mas não só após o golpe. A Alessandra comentava há pouco que o relatório que a ONG Gestos apresentou junto com outras organizações sociais brasileiras, apresentou à ONU agora no mês de julho mesmo, né, isso, Alessandra? Faz uma análise de 4 anos para cá, né? Dos avanços, dos pequenos avanços e dos retrocessos que a gente vem assistindo. Você falava de alguns avanços, por exemplo, em relação ao a queda no número de mortandade infantil, não é isso? Teve alguns avanços positivos também, Alessandra, nos últimos anos? Houve alguns avanços? Teve alguns avanços pontuais, por exemplo, na área de saúde, a diminuição do tabagismo, alguns avanços pontuais, mas assim, eu acho que para acidentes de trânsito que diminuíram, mas eu acho que a gente também falava um pouco sobre os avanços num contexto de grande retrocesso estrutural, que até esses avanços eles acabam não se tornando relevantes. Então, por exemplo, para esse debate sobre a questão trabalhista, esse relatório da sociedade civil foi muito importante, porque a gente levou para a ONU essa denúncia de que o Brasil, na verdade, ele está investindo em trabalhos indecentes, que é um indicador de Nações Unidas, é a formação, a disponibilização de trabalho decente. Mas o que a reforma nos traz é a possibilidade de um trabalho indecente. Mas aí quando você junta a questão da reforma trabalhista com a própria reforma da Previdência, e quando você observa, por exemplo, a aprovação da mudança na PEC para congelamento do teto de gastos públicos por 20 anos, você observa que as condições que seriam necessárias para o processo de crescimento do país, elas não estão dadas. Porque não é a reforma trabalhista que vai garantir emprego, mas um conjunto de medidas dos setores de produção e uma repactuação que é necessária fazer no país, que esse governo não reúne as condições de fazer. Então, assim, nesse contexto, o que está acontecendo no país é um governo que faz a opção sempre errada de penalizar a população. Algo que no governo anterior, apesar de vários retrocessos que nós tivemos no governo anterior, existia uma disputa interna, pelo menos, que nos garantia minimamente possibilidade de luta, de possibilidade de negociação e de luta num outro patamar. Nós saímos desse patamar. Então, vou te dar um exemplo. Então, o país hoje que opta por uma reforma previdenciária, ao invés de pensar numa reforma tributária em prol de uma tributação progressiva no país, ou seja, num lugar onde quem ganha mais pagaria mais e quem ganha menos pagaria menos, é um país completamente equivocado do ponto de vista de pensamento da gestão pública. Então, é muito grave, porque aliado a todo esse processo que nós vivemos, digamos, dos fatores do que está acontecendo na prática, na política, você não observa uma cultura política por parte dos nossos gestores e, infelizmente, dos governantes que assumem a presidência hoje, todo o setor público, que pensem realmente em mudar para beneficiar as pessoas, mas é um jogo de interesse privado e particular muito alto, né? Uma falta de visão a longo prazo mesmo. Nenhuma visão prazo, a longo prazo. A reforma trabalhista, para mim, que sou completamente leiga, mas para mim parece evidente que é um tiro no pé. Isso é para te dar um dado, Adriana. Nós temos e dos hoje empresários também, né? Nós temos hoje 54 planos nacionais de diferentes áreas, todos os setores. São 54 planos nacionais que praticamente não dialogam entre eles. Então, assim, os ministérios, as estruturas das políticas públicas, elas se transformaram em feudos. Então, por exemplo, o Ministério da Cidade hoje, que é um grande debate de quem assume, se é PSDB, PSB e quem fica, etc. Na verdade, todo mundo está olhando porque é uma pasta que tem 20 bilhões de reais para administrar. E não é porque
qual é a minha proposta para esta pasta, que Qual é a diferente da relevância dessa sua, pasta que pro é... país? Não. A proposta, o projeto político, ele não faz parte mais da pauta, infelizmente. Nós recebemos outros depoimentos, mas vai dar tempo de passar, da gente escutar só mais um, que é um depoimento da Central Única de Trabalhadores. Meu nome é Fabiano Moura, eu sou bancário e estou na Secretaria de Comunicação da CUT Pernambuco. A CUT, ela vem se organizando com seus sindicatos, com suas federações e confederações, de forma nacional, debatendo com a população, debatendo com a classe trabalhadora, explicando os prejuízos da reforma trabalhista, explicando os prejuízos da reforma da Previdência, explicando sobre o que de fato é essa terceirização sem limites, explicando os prejuízos do congelamento dos investimentos em áreas sociais, como educação e saúde, durante o período de 20 anos, pautadas por esse governo golpista e aprovados tendo o apoio desse Congresso e desse Senado. Para os trabalhadores só resta uma coisa: lutar. E para isso nós precisamos valorizar as frentes de lutas que existem hoje no país. A exemplo da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, com a participação dos movimentos sociais organizados. Porque só com a unidade da classe trabalhadora, só resistindo a esses enfrentamentos é que nós poderemos sair vitoriosos. Os trabalhadores precisam estar unidos, preparados, qualificados para enfrentar esse processo de retrocesso. Nós não podemos abrir mão da nossa luta, nós não podemos abrir mão do que nós conquistamos ao longo desses anos todos, porque só a luta é quem vai nos garantir. E só juntos nós somos fortes e poderemos barrar esse processo de retrocesso que avança. Shinaide, falando sobre luta, né, sobre também o que a Alessandra falava, a possibilidade de diálogo, de negociação, o que nos resta fazer, por exemplo, em relação à reforma da Previdência, que ainda não foi a votação, mas você nos disse anteriormente, há pouco, que ela é a bola da vez, né? Há algo a ser feito ainda ou a gente já pode falar sobre as consequências da reforma? Adriana, eu acho que já teve muita luta, né? Muitos sindicatos ainda continuam brigando forte, mas sinceramente eu estou um pouco desestimulada. Eu não acredito que a gente vai conseguir reverter. O projeto de lei, o substitutivo já está pronto, o governo já acredita que vai ser aprovado, então já existe uma consciência coletiva da aprovação, inclusive até da população, que já está um pouco conformada com a situação. Mas isso ainda é muito grave, Adriana. Por quê? Quando a gente está falando da trabalhista, a reforma trabalhista, que já foi aprovada, vai repercutir diretamente na fonte de custeio da Previdência Social. Sim. Porque na hora que eu vou ter empregos, né, menos empregos com salários mais baixos, parcelas salariais que menos não vão... arrecadação, né? Exatamente. Então, assim, vou ter menos arrecadação, vou ter pessoas que vão precisar trabalhar, homens até 65 anos, mulheres até 62. Então, assim, vai ser um caos de contribuição, total. lembrando, aumentou, não é isso? De 15 anos. De 15 para 25, o tempo São mínimo. 10 anos 10 anos a mais. de contribuição. Então, eu vinha num táxi agora e o taxista fez: doutora, em resumo, eu não vou me aposentar. Em resumo, é mais ou menos As isso. brincadeiras que a gente faz tem um fundo muito grande de verdade, né? A gente vai se aposentar com 90 anos, nossos filhos vão ter que começar a trabalhar de agora. A gente brinca, né? Para não se desesperar, porque é desesperador, realmente, né? Infelizmente, a realidade é bem triste, porque você tem que considerar que para eu me aposentar, né, trabalhando 25 anos, eu não posso ficar desempregada. Então, tem que ter 25 anos de contribuição. Considerando que você passa 6 meses, 3 meses empregado e volta a trabalhar, dificilmente você vai atingir esses 25. E para aposentadoria integral, Adriana, a gente está falando de 25, mas para aposentadoria integral a gente precisa de 40 anos. É inviável. Cronicamente inviável, voltando ao filme. Exatamente. Né? Uma contribuição de 40 anos para ter uma aposentadoria minimamente digna. Exatamente. Né? Alessandra, falando sobre possibilidades agora, né? O relatório que vocês apresentaram, o relatório Luz, que está integralmente disponível, né, no site www.brasilnaagenda2030.org. Esse relatório aponta
algumas soluções, alguns caminhos, né, para reverter esses retrocessos ou para continuar alguns avanços. A gente está quase estourando o tempo, mas eu queria que você elencasse algumas sugestões que vocês fizeram lá na ONU. Tá. Nós falamos, são 7 capítulos que analisam 7 áreas, então acho que não dá para eu comentar essas 7 áreas. A gente comenta no Facebook daqui a pouco. Isso, mas eu acho que no geral a grande recomendação é de não desmobilização. É muito importante conseguirmos continuar produzindo dados e fazendo análise da conjuntura e do contexto a partir de dados, e principalmente é importante reverter a lógica das propostas das mudanças que estão em curso, voltando para debates como progressividade fiscal, como a questão de evasão fiscal, de evasão de tributos do país, fluxo ilícitos de capitais. Então, assim, tem uma série de medidas que o Brasil precisa tomar para poder reorganizar suas contas públicas que não passam por essas propostas de reformas que estão sendo apresentadas hoje como sendo o salvador da pátria. E que a sociedade civil pode protagonizar a sociedade civil, né? Precisa protagonizar isso e precisa se dividir menos. Nós estamos ainda entrando num processo de debate ainda muito divididos. É complicado o processo de polarização entre as forças políticas porque não nos deixam pensar em agendas mínimas comuns. E eu acho que, nesse momento, a gente precisa pensar uma agenda para o Brasil. Bom, eu agradeço bastante a presença de vocês. Infelizmente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço bastante a você, Schneid. Obrigada também, Dani. Agradeço bastante a você, Alessandra. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Pedro Jordão, Ed Rodrigues, a professora Ana Veloso e minha também. Quem ficou à frente das nossas redes sociais aqui no estúdio foram Vitor Aguiar, Vitor é estudante de jornalismo, também de Mirela Lima, estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. A edição dos depoimentos ficou a cargo de Pedro Jordão e os trabalhos técnicos aqui no estúdio com o Chico Rocha. O programa foi apresentado por mim, Adriana Santana. Eu lembro que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima segunda-feira. Amanhã você fica com a apresentação de Manina Guiar, com um tema que a gente já tocou aqui nesse assunto aqui no programa. O tema de amanhã é o avanço, infelizmente o retorno, né, do avanço da fome no Brasil. E lembramos que também que durante toda esta semana a gente vai falar sobre o tema Que País é Este? Esta foi a edição do dia 31 de julho de 2017. A gente vai ter reprise hoje às 10 da noite, para quem não conseguiu assistir agora. Eu queria brevemente dedicar o programa de hoje às minhas queridas e queridos professoras, as professoras e professores da Unicap e também da UFPE, de demais instituições de ensino que se dedicam bravamente a um ensino crítico, contextualizado e aprofundado. Nós achamos aqui no Fora da Curva que só assim a gente vai efetivamente contribuir com a formação de nossos estudantes e não simplesmente repetindo o discurso mascarado, viciado e, por que não dizer, vendido de parte da grande imprensa no Brasil. O Fora da Curva é o seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde e boa semana para todo mundo. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.